Olá, pessoal. Olá, Olá, pessoal. Olá, vamos retornar aqui. Olá. Mais uma vez. Olá também. Mais uma vez, gostaria de agradecer as excelentes conferências que foram feitas, né? E foram excelentes, ótimas. E agora nós temos uma sessão de comunicações com orientandos meus. Gostaria de destacar que, afora os orientandos que vão apresentar trabalhos nesse seminário, há outros orientandos meus assistindo aqui o nosso segundo seminário internacional. E que esse seminário sirva, então, para vocês como um grande estímulo, né, a continuarem as pesquisas sob a minha orientação. Então, eu gostaria de apresentar agora a mesa de comunicações. Cada um de vocês tem 20 minutos para apresentar o trabalho, e é uma mesa sobre história de gênero. E nós temos 3 fortes representantes aí: a doutoranda Bárbara Alexandre Aniceto, a mestranda Isabela Caselato e o mestrando Júlio César Caetano Costa. Eu passo, então, a palavra à Bárbara, que vai ser a coordenadora dessa sessão de comunicações. Bárbara, por favor, você pode acrescentar alguma coisa sobre você mesma, se você quiser. Isabela também, e o Júlio também. Gostaria, principalmente, que vocês falassem das bolsas que vocês têm e que, com certeza, virão a ter. Obrigada. Passo a palavra para a professora Bárbara. Obrigada, Margot. Só para confirmar, está todo mundo me ouvindo, vendo? Tranquilo, Ná? Sim. Beleza. Tá tranquilo, querida, pode continuar. Obrigada. Então, boa tarde a todos, a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade maravilhosa, né, de fazer parte desse evento. Como a Ná colocou, a Natália, no início, é sempre muito bom quando a gente se reúne, né, para discutirmos as nossas pesquisas. Isso só mostra como a gente está firme e forte a despeito desse cenário, que é mundialmente desfavorável, né, e que pegou todos nós de surpresa. Então, eu gostaria de agradecer a todas as organizadoras, a querida Margot, minha orientadora, né, nós seguimos juntas desde a iniciação também, a Natália Frazão, a Larissa também, por toda a ajuda, né, tecnológica aí, e também expressar minha felicidade, minha alegria em fazer parte de uma mesa de gênero, né, como a Margot colocou. Nós 3 que vamos apresentar hoje, nós desenvolvemos pesquisas nessa área, e eu acho que todos nós, em maior ou menor medida, temos percebido a importância que os debates de gênero têm na atualidade, né? Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar com a Margot, isso lá em 2012, no meu 3º ano de História da graduação, o gênero era ainda muito incipiente no Brasil, né? E aqui eu estou falando mais sobre o campo da antiguidade. Então, a gente estava começando a falar sobre aplicar essa teoria à documentação, às realidades antigas, né? E hoje a gente já vê que a história de gênero na antiguidade é um campo bastante consolidado, sempre em contínua construção, né, como tudo o que nós fazemos, mas ele já é um campo bem mais forte, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de falar sobre esse aporte teórico e metodológico. Então, agradeço também a CAPES, né, por financiar a minha pesquisa, né, por essa oportunidade de financiamento, e também vou manter a ordem da nossa sessão de comunicação. Então, a sessão se inicia comigo, eu dou início agora à primeira sessão de comunicação do nosso evento, intitulada História de Gênero na Antiguidade Grega e Romana. O trabalho que eu vou apresentar hoje, ele também é fruto da pesquisa que eu desenvolvo, sob orientação da professora Margot, desde a iniciação científica. Hoje eu estou no 2º ano do doutorado. No mestrado, nós enfatizamos a análise das peças de Aristófanes, né? Então, a gente estudou, analisou, investigou todas as peças do poeta que chegaram até nós. E agora, no doutorado, a nossa principal proposta
é colocar os trabalhos de Aristófanes, que foi um comediógrafo ateniense do quinto século a.C., e de Hipócrates, um médico que nasceu na ilha grega de Kos. Então, a gente está colocando os trabalhos dos dois em diálogo, e a nossa maior ênfase reside nas concepções e percepções femininas que eles partilham, né? Sobretudo, como que essas percepções circulavam na cidade ateniense. Então, esse é o nosso maior foco. Eu peço licença agora para a leitura, para passar a leitura do texto. Eu vou compartilhar alguns slides também, dos trechos documentais que eu vou apresentar. Deixa eu ver aqui. Acho que tá indo. Deixa eu ver. Bah, apresentar agora. Isso, deu certo. Deu certo? Obrigada, Deu Má. certo. Bom, então, passo a leitura do texto agora. Deixa eu cronometrar aqui certinho. Vamos lá. Então, o meu trabalho se intitula O prazer fisiológico e as práticas sexuais femininas em Atenas pelos testemunhos médico e cômico, século V a.C. Em nossa pesquisa de mestrado, propusemos uma reflexão de gênero acerca das relações sociais e políticas em Atenas, balizadas pela representação aristofânica das esposas legítimas. Ao analisarmos 3 peças que evocam o universo feminino, a saber, Lisístrata e as Tesmoforiantes de 411 a.C., e Assembleia de Mulheres já de 392 a.C., podemos notar constantes construções ativas e positivas das mulheres atenienses, que nos levaram a questionar tanto o modelo demasiado passivo da mulher na antiguidade clássica, quanto a própria natureza da comédia de Aristófanes. Nosso exame documental, cujo escopo abarcou também as outras 8 peças produzidas pelo poeta, voltou-se aos papéis desempenhados pelas esposas casadas, chamadas de Guiné ou Gameté. Defendemos que elas eram vistas enquanto mantenedoras da polis ateniense, e que foram assim publicitadas por Aristófanes, o qual postulava uma comédia imersa na seriedade crítica e no aconselhamento ao cidadão. Em nossa atual pesquisa de doutorado, colocamos os trabalhos de Hipócrates e Aristófanes em diálogo, expandindo os debates em torno das concepções de gênero, que passam a abarcar nesse novo estudo as noções de sexualidade e os conceitos do corpo feminino e também masculino, circulantes na Atenas clássica. Na presente comunicação, analisaremos as concepções do prazer e do apetite sexual femininos, desenvolvidas pela tradição hipocrática no tratado intitulado Sobre a Geração de Filhos. Nosso objetivo reside em investigar como tais concepções encontram respaldo em práticas sexuais vislumbradas nas comédias de Aristófanes, especialmente em As Nuvens, de 423 a.C., e em Lisístrata. Em geral, a vida dos autores da Antiguidade Clássica está envolta em conjecturas e informações esparsas, dispostas em apenas algumas referências documentais. A trajetória de nosso médico não foge a essa regra. Grande parte dos dados mobilizados pelos estudiosos da atualidade consiste em um conjunto de suposições acerca de quem Hipócrates foi. Como o historiador da medicina Henry Sigrist afirmou, abre aspas, sabemos muito pouco sobre o Hipócrates histórico, sobre sua vida e seus ensinamentos, fecha aspas, 1961, página 264. No entanto, a escassez documental não nos impossibilita de trabalhar com esse autor do ponto de vista histórico, uma vez que as análises dos documentos do período, conjugadas à historiografia, nos fornecem as bases necessárias para uma rigorosa investigação de sua obra. Mesmo anuviada por exageros biográficos e lendas reproduzidas pela tradição antiga, Henrique Cairuz e Wilson Ribeiro defendem que é possível concluir algumas informações sobre a vida de Hipócrates, fornecidas por testemunhos coevos a ele. Sabemos que o médico nasceu em Kos e que praticou a arte médica em diversas regiões gregas. Esse dado é muito importante para a gente.
dentre elas Atenas, o arco temporal da vida de Hipócrates e o fortalecimento da imagem do médico, referido em grego antigo como iatros, aquele que cura, coincidem com o desenvolvimento da democracia ateniense e com a produção aristofânica, período no qual a medicina racional ganha força. O que conhecemos hoje como Corpus Hippocraticum constitui um conjunto de aproximadamente 60 tratados do corpo humano, que versam desde a composição fisiológica de homens e mulheres até as doenças e seus tratamentos possíveis. Escritos entre os anos de 460 a 377 a.C., os textos que integram a coleção representam o esforço de vários autores e congregam orientações práticas diversas e diferenciações teóricas entre si. De acordo com William Henry Jones, há dois aspectos formais que unificam, que nos permitem unificar esse corpo textual e nos autorizam a falar em um único conjunto documental, ainda que bastante variado. São eles: o uso do dialeto jônico e os assuntos abordados, todos de natureza explicitamente médica. A ambos os elementos, Pedro Laín Entrago acrescenta o fato de todos os autores serem gregos, o que confere, em maior ou menor grau, características culturais e conceituais comuns a toda a coleção. Os 7 tratados hipocráticos relacionados especificamente às mulheres compartilham diversas expressões e verbetes, o que nos leva a crer que poderiam ter constituído o mesmo texto na época em que foram compostos. E, portanto, que expressem um pensamento relativamente coeso sobre a composição corporal feminina. São eles: Doenças das Mulheres 1 e 2, sobre a geração de filhos, que nós vamos abordar mais detalhadamente hoje, A Natureza da Mulher, Esterilidade, a Natureza da Criança e sobre as Doenças das Virgens. Sobre as doenças das virgens, esse tratado, durante muito tempo pela historiografia e pelos filólogos, que se dedicaram a estudá-lo, ele não foi considerado um tratado à parte, porque ele tem mais ou menos 2 páginas, ele é bem diminuto em relação aos outros. Mas hoje a historiografia já prefere tratá-lo como um tratado, como um texto à parte, justamente porque ele vai falar de uma temática muito específica e muito direcionada às mulheres que ainda não tinham iniciado a sua vida sexual, as virgens, como elas eram concebidas nesse período. Dentre os assuntos de maior importância para o pensamento humano, Hipócrates destaca a fisiologia da mulher, interesse esse suplantado apenas pela investigação da natureza divina. Abre aspas. Esta é a minha abordagem da natureza e das doenças das mulheres. O fator mais importante nas questões humanas é o divino, e depois a natureza da mulher e suas compleições. Compleições seria o mesmo que doenças, complicações. Hipócrates, a natureza da mulher, é a primeira passagem essa. Tanto o trecho citado, quanto o número de obras dedicadas exclusivamente à mulher, nos apontam o peso que os tratados hipocráticos atribuem ao estudo do corpo e da natureza feminina, evidenciando uma preocupação latente dos médicos em compreender as características da formação fisiológica da mulher e ao papel que ela ocupava no pensamento médico. Se, por um lado, encontramos essa recorrência do feminino nas obras hipocráticas, nas peças aristofânicas nos deparamos com uma reincidência similar. Então, como eu falei, chegaram até nós 11 comédias integralmente de Aristófanes, mas hoje nós estimamos que ele tenha produzido 40 comédias, E dessas 11, 3 vão abordar especificamente o espaço e o universo cultural das mulheres. Gregas, mais especificamente atenienses. A historiografia contemporânea relativa a Aristófanes defende o argumento de que o principal motivo pelo qual o autor inseria personagens femininas em suas comédias residia na ridicularização das mulheres gregas. Uma vez que a ideia da inferioridade feminina aparece enquanto paradigma posto,
A única explicação plausível seria a de causar riso nos espectadores, justamente pelo absurdo das proposições que nós vemos nos enredos, como, por exemplo, as mulheres ocupando a Acrópole, liderando greves de sexo, enfrentando seus maridos e reivindicando direitos políticos e públicos. No entanto, por trás de tais cenários fictícios e cômicos, constatamos problematizações do comediógrafo, ligadas aos papéis femininos e masculinos na sociedade ateniense do V e também do IV séculos a.C. Papéis esses conectados às relações de poder em Atenas, visto que os lugares sociais atribuídos às mulheres e homens estavam balizados, inevitavelmente, pelas noções de feminilidade e masculinidade compartilhadas no período. Acreditamos que as críticas e inquietações lançadas por Aristófanes no espaço do teatro nos indicam a presença de um caráter político neste gênero literário. Afinal, de acordo com o próprio poeta, a comédia cabia igualmente provocar o riso e a reflexão em sua audiência. Por tratar-se de um discurso cômico que é também político e que se aproxima da rotina ateniense pela linguagem empregada e pelas referências do dia a dia que são mobilizadas no palco, visualizamos o protagonismo feminino para além da dimensão risível, pois nosso poeta representa mulheres reais em suas peças, partícipes do cotidiano citadino, nas relações domésticas, familiares, de amizade, nas relações cívicas de trabalho, nas relações afetivas e sexuais. Representação essa, carregada de críticas aos políticos de Atenas, e ainda longe do ideal da boa esposa, né? O ideal da boa esposa, ele é documentado pela primeira vez por Simônides de Amorgos. Esse autor, também um poeta, ele vai classificar as mulheres gregas de acordo com tipos de animais ou insetos. Então, a mulher, a abelha, né, seria essa boa esposa, aquela que serve o seu lar, o seu marido, que é subserviente, que é silenciosa. Dito isso, acreditamos que um dos principais pontos de encontro entre a comédia aristofânica e os tratados hipocráticos resida nas condutas sexuais das mulheres, sobretudo das casadas, entendidas aqui, essas condutas são entendidas aqui enquanto saberes e desejos que elas compartilhavam em momentos diversos. De acordo com o filósofo João Gabriel Comte, há duas definições sobre o prazer dispostas nos tratados hipocráticos. A primeira está conectada ao prazer sexual, e a segunda, a produção de prazer durante as refeições, durante a satisfação da fome. Para essa apresentação, apenas a primeira nos interessa. Em seu texto sobre a geração de filhos, o médico antigo, e aqui eu não vou falar sempre que foi o Hipócrates que escreveu, justamente porque a coleção ela foi feita por diversos autores, então a gente tem muitas incertezas autorais, né? Então eu vou me referir como médico antigo, médico escritor, redator. O médico antigo, nessa obra, se preocupa não apenas em investigar a origem das características físicas dos filhos, como também de que maneira o prazer ocorre no corpo. Ele elabora um discurso explicativo sobre como o prazer corporal é produzido e é sustentado durante a relação. Vale a pena ressaltar que o processo de produção do sêmen masculino e feminino também é investigado nessa obra, e que, em sua visão, a visão do médico redator, o sêmen advém de todo o corpo, né, não apenas de uma genitália. Gabriel Comte salienta que esse pensamento está relacionado à teoria da pangênese, segundo a qual o sêmen seria proveniente de todas as partes do corpo humano, né, como eu coloquei, não apenas dos órgãos reprodutores. É fundamental notarmos que a seção feminina deste tratado se inicia de imediato com conjecturas relacionadas ao prazer. A investigação primordial do autor parece ser mais o prazer em si do que a natureza da semente feminina, como vemos na passagem. Então, passo a leitura agora, né, da passagem documental. Então, ele vai falar assim: agora, nas mulheres, eu asseguro que enquanto a vagina delas é friccionada e seus úteros se movem durante a relação sexual, uma espécie de excitação acontece nessas partes e dá origem ao prazer e ao calor no resto do corpo. E as mulheres também ejaculam do seu corpo todo.
Às vezes em seus úteros, o útero então se torna úmido, e às vezes externamente, se a entrada do útero se abre mais do que deveria. E ele completa. E uma mulher sente prazer uma vez que a relação sexual tem início durante todo o tempo, até que o homem ejacule nela. Se a mulher está ansiando pela relação, ela ejacula antes que o homem. E a partir daí, ela não sente mais tanto prazer. Então, está em Sobre a Geração, na passagem 4. Ao tecer seu raciocínio sobre o deleite oriundo do ato sexual, o médico redator aponta a existência de 2 tipos de ejaculação da mulher. Aquela que ocorreria dentro do útero e é produzida fora, quando, abre aspas, seus úteros se abrem mais do que deveriam, fecha aspas. Embora defenda que a mulher sinta prazer ao longo de todo o ato, o autor considera a possibilidade de que ela se regozije menos do que o homem. Conjugado a esse pensamento, outro elemento de extrema relevância que destacamos diz respeito à manifestação do desejo feminino. Em nenhum momento ele nega a presença da excitação e do apetite sexual da mulher. Ao contrário, escolhe ressaltá-los ao afirmar que, abre aspas, se a mulher está ansiando pelo ato, ela ejacula antes do homem, fecha aspas. O verbo empregado, orgai, presente indicativo da terceira pessoa de orgao, denota claramente a presença do desejo sexual feminino. Dentre a amálgama de significados que esse verbo carrega, podemos destacar estar desenfreado, entumecer-se, avolumar-se, estar ansioso, estar excitado. Ansioso, excitado por algo. No contexto médico-sexual acima, o termo demarca a vontade da mulher pela cópula. Assim, acreditamos que a passagem mencionada contenha indícios de uma visão hipocrática específica sobre o prazer feminino, visto que reconhece a expressão da vontade sexual da mulher. E mais, conecta a intensidade dessa vontade ao desfrute do ato, explicitando que, após ter ejaculado, o prazer da mulher diminui em relação ao do homem. Percebemos uma associação significativa entre a experiência da relação sexual, que poderia ser mais ou menos prazerosa, e o nível de desejo apresentado. Tal associação pode ser entendida como um sinal de que os médicos identificavam possíveis diferenças no aproveitamento da cópula. Diferenças essas ligadas não apenas a fatores fisiológicos, embora seja esse o primeiro mote da investigação, né, a fisiologia, mas também a fatores culturais e subjetivos. Embora tais trechos documentais sejam significativos, em que medida se relacionam às comédias aristofânicas? Aqui eu vou pular uma passagem, vou direto para a última. Em nossa perspectiva, a relação está justamente na expressão do prazer feminino e no reconhecimento de que tanto o prazer quanto o desejo feminino existiam e integravam a relação entre homens e mulheres, sobretudo dentro do casamento. Vou pular uma passagem. Vou passar para de as nuvens. Bom, eu ia colocar uma passagem de Lisístrata, mas eu passo para as nuvens, aí se tiver algum questionamento no final, né, com os questionamentos, eu posso mostrar essa também. Então, vou direto para a segunda passagem. Na peça As Nuvens, de 424 a.C., que é anterior a Lisístrata, a manifestação da vontade sexual feminina já havia sido evidenciada por Aristófanes. Nessa passagem, o personagem de nome Strepsíades, ele está se referindo à mulher dele. E ele vai falar que ela tem um desejo sexual bastante aguçado. Então, vamos ler. Ele fala assim: então, quando eu me casei com ela, quando eu me casei com a sobrinha de Megacles, eu, um rústico, ela da cidade, arrogante, mimada, uma verdadeira Césira. Quando eu me casei com ela, subi na cama cheirando a vinho novo, figos, lã e abundância. E ela, a perfume, açafrão, beijos de língua, extravagância, glutonaria. A Afrodite, cólias e genétilis. Mas ainda assim não direi que ela era preguiçosa. Ela usava muita lã quando tecia. Eu costumava mostrar a ela esse meu manto como prova e dizia, abre aspas, mulher, você pega muito pesado na tecelagem, fecha aspas. As referências metafóricas dispostas pelo poeta são intrigantes. Cólias e genétilis são 2 designações atribuídas a Afrodite,
e nos remetem, respectivamente, ao promontório da Ática, onde ocorriam festas e cortejos em homenagem à deusa, e a sua faceta como protetora do nascimento, da procriação, do sexo e da fertilidade no mundo grego. Cólias, nessa denominação, pode nos remeter ainda ao órgão masculino, referido como colé pelos gregos. Já a última colocação de Strepsíades consiste em um trocadilho sexual, pois, ao afirmar que a mulher, abre aspas, pega pesado na tecelagem, o marido intenciona dizer que ela exige muito dele sexualmente. As conexões que o personagem faz ao longo de sua fala foram exploradas por Jeffrey Henderson na sua obra Obscene Language in Attic Comedy. Nessa obra, o historiador classicista observa que as preocupações de Strepsíades residem nos exageros da família na qual ele adentrou, por isso ele menciona o casamento no início. Assim como seu filho é dado a apostas e dívidas, a sua mulher é inclinada a fazer amor constantemente. Esse jogo de vocabulário é dado pelo verbo spathao, localizado na última sentença da passagem. Ele aparece no presente do indicativo, spathais, conectado à fala de Strepsíades sobre sua mulher. E tem como significado tanto, abre aspas, praticar o coito continuamente, fecha aspas, quanto, abre aspas, desperdiçar dinheiro e lã, daí esse trocadilho com a tecelagem. Por fim, o diálogo que propomos entre Hipócrates e Aristófanes está ancorado em dois eixos. No primeiro, visualizamos os trabalhos de Aristófanes como materialidade dos tratados hipocráticos. Ou seja, a comédia nos permite rastrear os usos da medicina antiga no cotidiano ateniense, mormente aquele efetuado pelas esposas. No segundo, a comédia aristofânica e os textos médicos surgem enquanto testemunhos de uma visão de mundo masculina que perpassava Atenas, visão de mundo referente às esposas legítimas, a conexão entre elas e a polis, as construções de gênero desta sociedade e as experiências sexuais de homens e mulheres do período. Em outras palavras, propor a interação documental entre os trabalhos do comediógrafo e do médico nos permite identificar que suas obras integravam uma parte do pensamento masculino clássico e que podem nos informar acerca das práticas políticas e sexuais em Atenas. Como visualizamos pela interlocução das passagens documentais, os autores reconhecem a presença do apetite sexual das mulheres nas relações afetivas e físicas com seus maridos, e optam por ressaltá-lo, por ressaltar esse apetite em suas obras. Ambos constituem, desse modo, um valioso indício das experiências sexuais femininas da Atenas clássica. É isso, muito obrigada a todos e a todas que assistiram. Agora eu passo para a Isabela, vamos lá. Vou terminar aqui. Parar de compartilhar. Deu certo? Bom, dando continuidade agora à nossa sessão de comunicação, igual aconteceu na palestra, na conferência, vocês podem colocar os questionamentos no chat, e aí no final a gente lê a todos. E agora eu vou passar a palavra para a professora Isabela Caselato. A Isabela é mestranda aqui na casa também, aqui na Unesp, fez toda a sua graduação aqui também, é bolsista CAPES, tem desenvolvido uma pesquisa de gênero também com a Margot, com a professora Margot, e o título da sua apresentação de hoje é Alteridade e Gênero, o feminino e a questão da identidade em histórias de Heródoto. Bom, passo a palavra para você, Isa. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer às professoras doutoras Margarida Maria de Carvalho, nossa querida Margot, e a professora Natália Frazão José, pelo convite e oportunidade de apresentar no segundo Seminário Internacional do G. Leir. Muito obrigada pelo convite, enfim. Sempre um prazer discutir com vocês e compor seminários com vocês. Uma pena que a gente não possa ir para o café depois. Um prazer também estar compartilhando a mesa com a professora Bárbara e com o professor Júlio.
E eu gostaria de pontuar, gostaria de agradecer também a CAPES, né, que sem a bolsa seria impossível estar aqui hoje realizando essa pesquisa. Gostaria de pontuar também que a comunicação que eu irei apresentar hoje, ela faz parte do meu mestrado que ainda está em desenvolvimento, e, portanto, minha apresentação ela possui mais perguntas do que respostas. Além disso, comentários e sugestões são super bem-vindos, e, sem mais demora, peço licença para iniciar a leitura. Bom, mesmo quase 2.500 anos depois de história ser composta, Heródoto permanece sendo lido pela humanidade devido à beleza de sua escrita, o curioso e o maravilhoso que sua obra desperta e a busca para saber como o chamado primeiro historiador compôs sua história e se essa pode ser considerada como tal na contemporaneidade. Heródoto, nomeado pelo autor romano Cícero como pai da história, nasceu entre os anos de 485 a 480 a.C. e morreu por volta de 420 a.C. Sua obra Histórias insere-se no século V a.C. e tem como objetivo principal descrever os conflitos entre gregos e persas e os motivos pelos quais eles guerrearam entre si. Entretanto, o autor transpassa os limites das guerras e discorre, durante os seus 9 livros, sobre os povos e costumes que viu e ouviu durante suas viagens. Por causa deste fato, o historiador Ayrton Pollini considera Heródoto também como o pai da etnografia e pai da geografia. Acredita-se que Heródoto realizou viagens para conhecer o mundo. Segundo Maria Aparecida de Oliveira Silva, o historiador teria partido da região do Mar Negro, conhecendo a Sítia, o Egito, a Babilônia, a Cirene e vários territórios da Ásia Menor. Concordamos com François Hartog ao dizer que existem 2 Heródotos que mesclam e permeiam sua obra. O historiador das guerras médicas e um outro Heródoto, aquele dos outros, dos não gregos. Assim, Hartog caracteriza o pai da história como um rapisodo e agrimensor que percorre e conta o mundo através do que viu e ouviu, construindo aos gregos uma representação do seu passado próximo. História seria, nessa perspectiva, uma narrativa de viagem, ou seja, uma narrativa que tem a preocupação de traduzir o outro em termos do saber compartilhado pelos gregos e para fazer crer no outro constrói e elabora toda uma retórica da alteridade. Consonante ainda com Hartog, Heródoto utiliza em sua narrativa o esquema de inversão como operação de tradução, que permite dar sentido, abre aspas, ao mundo que se conta, ao mundo em que se conta, fecha aspas. Quando Heródoto diz que em sua obra sobre todos os homens, refere-se aos gregos, o outro, principalmente os persas, seria o inverso do grego. A identidade grega, portanto, é compreendida como o que lhes é comum, seja costumes, língua ou um mesmo território, e a alteridade é a inversão do outro na busca de dar sentido e inteligibilidade aos costumes que lhes parecem estranhos. E aí eu faço só um adendo que vai muito de encontro com o que já foi falado de identidade e alteridade nas outras apresentações também. Tanto a Viviane pontuou essa questão de falar do outro para falar de si, enfim. Um exemplo claro está na descrição dos costumes egípcios no livro 2 de Heródoto. Peço licença para ler um trechinho do Heródoto do livro 2, capítulo 35. E a maioria de todas as coisas que estabeleceram em seus costumes e leis tem características contrárias às dos outros homens. Entre eles, as mulheres compram e vendem, enquanto os homens ficam em suas casas e trabalham na tecelagem. Enquanto os outros tecem empurrando a trama do alto para baixo, os egípcios a empurram de baixo para cima. Os homens carregam os fardos sobre suas cabeças, enquanto as mulheres carregam sobre os ombros. Enquanto as mulheres urinam em pé, os homens urinam acocorados. Se a sociedade egípcia realmente era assim, não podemos dizer. Acreditamos que o autor ressalte as atitudes que lhe parecem estranhas com um certo exagero, de modo que a técnica de inversão encaixe-se e facilite a compreensão
para aqueles que fossem ouvir tais histórias. Coadunamos com o historiador Jonathan Mark Hall ao afirmar que o objetivo de Heródoto, quando narra hábitos dessas populações não gregas, é mostrá-las como um espelho, onde os gregos podem olhar e perceber aquilo que eles próprios tinham em comum entre si. Hall, ao analisar o mesmo trecho sobre os egípcios, de Heródoto diz que, abre aspas, quando Heródoto descreve os homens egípcios, sua intenção não é a de disseminar conhecimento científico a respeito dos hábitos egípcios, mas sim convidar a sua audiência e os leitores a contemplar o que finalmente dá uma coerência aos seus próprios hábitos e suas próprias práticas coletivas. Fecha aspas. Ou seja, a alteridade mostra aos gregos o que eles não são, e dessa maneira demonstra os costumes e símbolos que partilham entre si. Vemos ainda, dentro deste contexto em que Heródoto narra os outros povos, a presença das mulheres como uma constante. Consonante com Caroline Zeawed, acreditamos que essa recorrência do feminino em histórias demonstra que o autor visualiza a mulher como complementares às ações masculinas, ou seja, além das mulheres não serem inseridas de maneira forçada para dar ênfase às atuações, elas complementam o papel que o homem exerce na sociedade. Isso nos leva a pensar que essa inserção das mulheres por Heródoto constitui um reflexo de como essa categoria integrava as sociedades escritas pelo historiador antigo. Encontramos, ademais, durante a narrativa de conflitos, mulheres gregas e persas agindo junto com seus maridos ou personagens masculinos próximos. Para além das mulheres gregas e persas, que são nosso objetivo de análise no mestrado, Histórias está repleta de personagens femininas pertencentes a outras regiões. Como exemplos, podemos citar as inúmeras egípcias que aparecem no livro 2, as rainhas massagetas, Semíramis e Nitocris, no livro 1, a irmã de Alexandre da Macedônia, no livro 5. De acordo com Richard Wenghofer, ao caracterizar o outro, Heródoto utiliza-se de imagens de gênero como uma lente para articular as diferenças entre o nomoi grego e o dos bárbaros. O autor questiona, contudo, quanta credibilidade devemos conceder a Heródoto na questão da sexualidade bárbara, e como Heródoto saberia sobre os hábitos sexuais de tantas culturas. Acreditamos que a questão em si não é sobre a credibilidade ou não das descrições que Heródoto faz sobre o tema, já que nunca apreendemos o passado tal qual ele foi. Portanto, redirecionamos nossas perguntas para: por que podemos visualizar o gênero em Heródoto? Porque as relações sexuais, sexualidade e comportamentos femininos instigam tanto o autor. O que isso nos diz sobre o que o autor antigo entende como feminino ou femininos e sua relação com identidade. Da mesma maneira, o que o autor entende como masculino ou masculinos e como visualiza as masculinidades em sua sociedade. Em diversos momentos, vemos Heródoto ressaltar costumes estrangeiros que lhe parecem interessantes ou diferentes. Notamos que, ao realizar tais comentários, o autor destaca aspectos que estão ligados ao feminino, a maneira como tratam a mulher ou costumes que essas realizam. Por que uma insistência no feminino, na mulher, para caracterizar e diferenciar o outro? Vemos, por exemplo, no livro 1, capítulo 136, 137. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar as referências e, enfim, esses capítulos, esses trechos para vocês. A descrição sobre como os persas criavam seus filhos e nessa descrição, os papéis que os homens e as mulheres desempenhavam naquela sociedade. Peço licença para citar o Heródoto, então. O que é recebido favoravelmente é ter muitos filhos. Para aquele que mostra a maior quantidade deles, o rei lhe envia presentes todo ano. Consideram que a quantidade é um tipo de força. Educam seus filhos, começando a partir dos 5 anos até os 20, para somente 3 coisas: cavalgar, usar arco e flecha e dizer a verdade. Antes de atingirem os 5 anos de idade, não são levados à vista do pai, mas vivem com as mulheres. Fazem isso assim por causa disto, para que, se eles morrerem durante a criação, nenhum desgosto recaia sobre o pai. Louvo este costume.
Acreditamos que Heródoto, como um historiador viajante, deparou-se com diversos estilos e modos de vida. Seu olhar observador, aparentemente, não estava restrito somente aos grandes eventos. Portanto, a mulher é entendida como partícipe da sociedade em seu relato. Encaminha-se nessa perspectiva de que as mulheres integravam a sociedade como complementares aos homens o propósito de nosso trabalho. Acreditamos que Heródoto descreve as atuações de gregas e persas como conselheiras de assuntos bélicos, juntos aos seus maridos e aos demais personagens masculinos próximos. E aí a gente pode citar amigos, pais, irmãos, seriam esses personagens masculinos mais próximos a essas mulheres. Temos como hipótese que o autor grego representa as mulheres gregas e persas no mesmo patamar de atuação, independente das diferenças étnicas, de mantenedoras da ordem político-social. Embora a historiadora Bárbara Alexandre Aniceto se debruce sobre outra documentação, a saber, as comédias de Aristófanes, poeta cômico do século V a.C., compartilhamos a noção do feminino mantenedor por ela defendida, de que as mulheres seriam portadoras das soluções políticas porque postas em situações emergenciais e conflituosas da polis. Em momentos de crise, em que homens não sabem como agir, as mulheres apresentam soluções e conselhos que mantêm a ordem da sociedade, tanto no âmbito político quanto no âmbito social. Acreditamos que, independente da proveniência dessas mulheres, assim como seu status, temos esposas legítimas, uma escrava, esposas espartanas, uma guerreira, filhas de reis e esposas de reis persas. O autor as retrata enquanto um veículo de alerta de conflitos bélicos e do cotidiano que ocorrem nas polis gregas e na Pérsia. O feminino é representado atuando principalmente através da fala e do seu poder de persuasão, portanto, podem ser pensadas como um instrumento de alerta, já que aparecem diversas vezes relacionadas aos conflitos. Consideramos esse conjunto de mulheres selecionadas por nós não apenas como disseminadoras de informações, mas também como agentes políticos não oficiais. Bom, para demonstrar como que essas mulheres gregas e persas são representadas em histórias, eu trouxe o caso da personagem feminina Tossa, que está presente no livro 3. A Tossa, ela era esposa de Dario, um dos reis persas, e o aconselha a invadir a Hélade, né, a Grécia. Então, peço licença para citar o Heródoto novamente. Olhe, disse a Tossa, deixe os citas para o presente. Você pode tê-los quando quiser. Eu digo a você, marche contra elas, no sentido de Hélade, né? Eu ouvi falar sobre as lacônias, as argivas, as áticas e coríntias, e gostaria de tê-las como servas. Dario respondeu, mulher, já que você acredita que devemos tentar invadir a Grécia, primeiro parece-me melhor enviar espiões persas com o homem que você mencionou, que poderá nos dizer tudo o que aprenderam e observaram. E então, quando eu estiver plenamente informado, eu me levantarei contra eles. Bom, essa passagem está no livro 3, capítulo 134 de Heródoto. Sobre a passagem, ressaltamos sobre que o papel da mulher persa como conselheira e a questão do gênero aqui implícita também, né? A partir do momento que a mulher está falando a um homem o que deveria ser feito, essa ação já é cabível de ser pensada como pertencente a um agente ativo, né? Então, no âmbito de conflitos. Principalmente se lembrarmos que esse não é um lugar considerado feminino na antiguidade. E eu trouxe mais um segundo exemplo, que diz sobre a representação do feminino e sua exaltação, como exercendo um papel diferente do esperado das mulheres gregas. E aí, essa mulher que eu vou citar, ela é de Halicarnasso, né? Seu nome é Artemisa. Então, no livro 7, nós temos a menção de Artemisa, uma rainha da polis de Halicarnasso, que participa das guerras greco-pérsicas pelo lado persa. Peço licença novamente. Não farei menção aos outros oficiais, pois isso não é necessário. Mencionarei, porém, Artemisia, por quanto me causa profunda admiração o fato de essa mulher haver participado da expedição contra os helenos.
Com efeito, após a morte de seu marido, embora tivesse um filho de tenra idade, ela mesma passou a exercer a tirania e, obedecendo à sua coragem e à sua audácia viril, incorporou-se à expedição sem ter sido compelida a isso de forma alguma. Então, essa passagem está no livro 7, capítulo 99 de Heródoto. Com essa passagem, eu deixo em aberto algumas questões. Por que Heródoto representa uma mulher como guerreira? E governando navios, lutando mesmo na guerra. Como isso está associado à mulher como representante... Não, desculpa. Como isso está associado à mulher representando uma mantenedora da ordem política social? E por que ela é representada nesse papel? Bom, a minha apresentação, ela se insere aqui hoje, e eu trouxe mais essa questão mesmo de como a mulher era representada, como nós acreditamos que a mulher era representada em Heródoto, principalmente as gregas e persas, e como a alteridade ela estava relacionada ao gênero, né? Então, como que o Heródoto, até falando das mulheres, né? Até mesmo quando fala das mulheres e dos homens, e seus papéis, suas relações de gênero, ele também está falando de si, dos gregos, através do seu inverso. E é isso. Eu acabo por aqui, e se alguém tiver alguma questão, ou se não ficou claro alguma coisa, eu esclareço nas perguntas. Obrigada, Isabela, pela sua ótima exposição. Eu tenho mais uma sugestão, né? Não é tanto uma pergunta, mas mais uma sugestão para o final. Tá bom. Então, a gente passa para a última comunicação de hoje, do professor Júlio César Caetano Costa, que também desenvolve o mestrado, né, aqui na Unesp de Franca, também sob orientação da professora Margot. E a sua apresentação se intitula Discursos Eróticos na Política Romana, Gênero e Sexo em Catulo, primeiro século antes de Cristo. Passo a palavra para você, Júlio, fique à vontade. Obrigado, Bárbara. Bom, eu gostaria de agradecer à professora Margarita, nossa querida Margot, né, a Natália, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho, e também é um prazer dividir a mesa com vocês, né, Bárbara, Isabela, minhas companheiras aí no estudo de gênero aqui. Bom, eu sou da casa também, sou da Unesp, me formei lá em 2017, faço mestrado, estou no primeiro ano, e eu trabalho com o Catulo. Catulo é um poeta elegíaco, lá da República Romana, ele não é de Roma, ele é ali da Gália Cisalpina, e eu trabalho com os discursos sobre sexualidade e gênero que ele usa numa questão política, como um ataque político, né? E como que esses termos operam dentro dessa realidade, dessa mentalidade sobre sexo e gênero dos romanos, né? Como a Bárbara já disse, né, a minha apresentação se intitula Discursos Eróticos na Política Romana, Gênero e Sexo em Catulo, primeiro século a.C., e eu gostaria já de iniciar, então, a leitura do meu texto. A partir de meados do século II, antes da Era Comum, a República Romana enfrentou uma série de tensões políticas internas, alimentadas principalmente pelas divergências entre os interesses da aristocracia tradicionalista, em oposição aos interesses da plebe e de estrangeiros que passaram, progressivamente, a incorporar a política romana. Essas mudanças foram decorrentes do estabelecimento da hegemonia romana pelo Mediterrâneo, possível com a derrota de Cartago. Foram responsáveis por guerras civis e já nas últimas décadas do século I, puseram fim à República com o advento do Principado de Augusto. Os principais responsáveis por essas transformações foram os generais, que promoveram suas agendas políticas em paralelo com os interesses da plebe e dos novos aliados estrangeiros de Roma. Suas experiências seriam definitivas para determinar os rumos do regime republicano. A forma como lidaram com os problemas de distribuição de terra, do exército e das relações com os reinos aliados foram alvo de críticas ferozes por parte daqueles que se alinhavam ao tradicionalismo e prezavam a manutenção das instituições políticas republicanas de Roma, em especial o Senado. Encontramos nas fontes sobre o período diversos discursos sobre a corrupção dos valores republicanos por parte desses generais.
que acabaram por consolidar a imagem de diversos generais para a posteridade. Ao estabelecer sua força militar pelo Mediterrâneo, Roma passou a influenciar as políticas de diversas regiões da Europa e do Oriente Próximo. Para garantir a efetividade desta influência, fez necessário mudanças no exército. Por mais que os romanos nem sempre utilizassem a força para tal, a presença de legiões e generais em fronteiras e regiões distantes se fazia cada vez mais necessária, seja para o enfrentamento de rebeldes ou para relações de diplomacia. Por consequência, o número de estrangeiros envolvidos na política e nos negócios romanos cresceram. As necessidades de recrutamento para compor as legiões permitiram que tanto plebeus pobres e estrangeiros ingressassem no exército. Após uma diminuição nas atividades bélicas depois do fim da Segunda Guerra Púnica, que por consequência proporcionaram uma diminuição no número de legionários, eventos como a Guerra de Jugurta, as invasões germânicas e algumas campanhas no leste nas décadas finais do século II antes da Era Comum fizeram necessário o recrutamento de soldados em situações diferentes das tradicionais. As reformas tinham o objetivo de tornar o exército mais eficiente e, principalmente, resolver o problema dos baixos níveis de recrutamento, diminuindo o censo monetário que permitia o ingresso ao exército, incentivando o alistamento de proletário. Esta questão foi muitas vezes posta em evidência pelos generais, que prometiam acesso a terras e riquezas no final de campanhas, um atrativo tentador aos mais pobres. A extensão da cidadania romana a outras cidades promoveu a inserção de estrangeiros não apenas no exército, mas também em cargos políticos do Império. Essas mudanças abriram os precedentes para as experiências dos generais que travaram as guerras civis durante as primeiras décadas do século I antes da Era Comum. Entretanto, Andrew Lintot comenta que essas tensões entre generais romanos não eram uma novidade desse tempo. Considera as disputas políticas e militares do período uma nova etapa da antiga rivalidade e competitividade intrínseca à vida política e pública da aristocracia romana, agora alimentadas por ambições que ultrapassaram as fronteiras da cidade. De diversas formas, generais procuraram transformar sua influência local em ascensão política em Roma. A diversidade de relações e negócios estabelecidos entre romanos e as elites regionais produziu uma grande quantidade de riquezas, e igualmente de problemas, criando uma teia de relações políticas e econômicas. Cada vez mais, as elites regionais passaram a se beneficiar dos negócios que faziam com os romanos. Afastados das vistas do Senado, generais estabeleceram negócios se utilizando do aparelhamento político para expandir suas influências e riquezas pessoal. Seus métodos foram alvos de diversas críticas por parte dos mais tradicionais. Assim, a defesa de interesses opostos aos republicanos conservadores se tornaram poderosas formas de propaganda política e meio de captar forças e prestígio militar e político. Quando as forças e riquezas de um general excediam qualquer aceitabilidade do Senado e os temores de que a república fosse subvertida, recorriam a outro general, dando início a uma guerra civil. No século I, antes da Era Comum, uma série de conflitos entre generais e o Senado culminaram em ditaduras e nas guerras civis, sendo a experiência de Júlio César a mais definitiva. Foi sob a sombra de seu assassinato que anos depois a República teve seu fim. Sua carreira política e as transformações que promoveu foram alvos de críticas e investidas ferozes de seus opositores. O acúmulo de poder e prestígio que suas vitórias consolidaram lhe proporcionaram meios para alterar posições no Senado, delegar magistraturas, terras e até controle de províncias aliados incomuns para as tradições romanas. César, de diversas formas, estabeleceu a sua vontade sobre a do Senado. Conquistou vitórias amealhando apoio entre as elites regionais e alguns plebeus que, graças à sua influência, adquiriram não apenas posições políticas, mas também ascensão econômica. Pesou sobre César todo tipo de crítica que coubesse a sua não adequação aos ideais republicanos e tradicionais, e dos riscos que seu poder exercia sobre a soberania do regime de Roma. Após sua vitória sobre Pompeu, a conquista da Gália e os acordos com Cleópatra e o Egito, os temores sobre suas ambições monárquicas se exacerbaram tanto que culminaram na conspiração que planejou e executou o seu assassinato nos idos de março de 44 antes da Era Comum, de acordo com Barry Strauss. Entre as críticas a Júlio César, encontramos com frequência aquelas que diziam respeito à sua vida amorosa e sexual. Uma crise moral acompanhava a crise na República Romana. Essa é a percepção e a narrativa sustentada pelas principais fontes que tratam do período.
como foi apresentado por Mariana Carrijo Medeiros em seu texto Entre a Crise Política e a Crise Moral de Finais da República Romana, primeiro século a.C. Fronteiras entre o discurso e o real. Casos amorosos com homens e mulheres são mencionados pelas fontes que se referem ao líder. Um destaque é dado à sua relação com Cleópatra e as províncias do Oriente, vistas sob olhos romanos como exóticas e afeminadas. Suetônio, em A Vida dos 12 Césares, dedica um livro todo a Júlio César. Não deixa de comentar sobre os rumores de que César havia se relacionado sexualmente com o rei Nicomedes da Bitínia. A devassidão do ditador é comentada na forma de diversos excessos sexuais supostamente cometidos pelo mesmo, como adultério, passividade sexual, diversas e diversos amantes. Essas críticas tinham o objetivo de deslegitimar o seu poder e o seu status político-militar, já que a moral era um assunto recorrente nas disputas políticas internas romanas. Esses valores eram vinculados ao elogio da masculinidade e à predominância de seu papel na manutenção do poder. A experiência política e militar que o transformou em ditador perpétuo de Roma desagradou muitos daqueles intelectuais que defendiam as tradições aristocráticas e republicanas, incluindo Cícero, um ferrenho defensor da República, que também atacou outros magistrados defensores dessas causas, muitas vezes recorrendo a comentários sobre suas sexualidades. Apesar de Cícero tecer comentários sobre a sexualidade de diversos personagens da política romana, o intelectual nunca acusou César publicamente. Toda a sua aversão a César era conhecida apenas por aqueles mais próximos, com quem compartilhava seus medos sobre os rumos da República nas mãos do ditador. Cícero se mostra muito favorável à execução de César, apesar de nunca ter dito uma palavra diretamente contra o ditador enquanto vivo, e aos métodos adotados pela conspiração que assassinou César. Marco Antônio o mandou matar após o orador se colocar publicamente em favor dos assassinos. Uma outra fonte de críticas a César, principalmente as de cunho sexual, encontra-se nas elegias eróticas de Caio Valério Catulo, nascido em Verona entre 87 e 84 e morto entre 57 e 54. O grupo de poetas a que Catulo pertencia, denominado de Neoterói, oriundos da Gália Cisalpina, atual norte da Itália, foi responsável por introduzir o estilo elegíaco na poesia latina. O movimento, entretanto, não estreou sob os bons olhos da aristocracia romana. Acusados de preterir as tradições literárias de Roma, os novos poetas encontraram dificuldade para se estabelecer na tradição. João Ângelo Oliva Neto concorda que um dos motivos para a depreciação desses novos poetas é o distanciamento de seu estilo do de cânones da literatura romana, entre as quais figuravam obras como os Anais de Ennio, A Guerra Púnica de Névio e a tradução da Odisseia de Livro Andrônico. O novo estilo não ambicionava discorrer sobre os grandes eventos, fábulas e mitos, mas se dedicava a um assunto considerado menor, até mesmo desprezível, o amor. Além de se dedicarem ao amor, a elegia erótica tem como palco situações do dia a dia, envolvendo toda sorte de personagens das mais variadas situações sociais. É necessário compreender que o amor tem outro sentido no contexto romano. O amor é associado ao ato sexual, aos desejos, às paixões e principalmente ao universo feminino. É evidente que na elegia que sexo, mulher e desejo são conceitos indissociáveis na construção da narrativa, sendo que até mesmo os papéis desempenhados por homens durante o sexo levam em consideração a comparação com o comportamento feminino. Por exemplo, se um homem faz muito sexo, é afeminado, pois fazer muito sexo, se entregar aos desejos, é algo do feitio feminino. O problema dos papéis de gênero também se desenvolve nas relações homoafetivas e leva em conta as denominações políticas e sociais dos indivíduos envolvidos. O escravo tem o dever de servir ao seu senhor como agente passivo no sexo, sem que isso seja uma vergonha ao mesmo. Entretanto, é uma infâmia para um senhor ser penetrado por seu escravo. Renato Pinto, em seu texto intitulado O Crime da Homossexualidade no Exército e as Representações da Masculinidade no Mundo Romano, destaca a importância do papel masculino no Exército, citando o caso de Caio Luso, sobrinho do general Mário, que ao tentar seduzir um soldado, Trebônio, acabou sendo assassinado pelo mesmo. No decorrer do processo, Trebônio levantou as evidências de que estava sendo seduzido pelo oficial e conquistou a admiração de Mário e o perdão do Senado, alegando que agiu para defender a sua honra. O escravo e a mulher são equiparados por sua posição subalterna em frente ao ego masculino romano, e entre essas balizas de poder se definem os comportamentos sexuais ideais a cada gênero.
Quando a poesia elegíaca trata de todos os amores, se refere também à homoafetividade e à passividade de homens romanos. Percebemos, assim, que toda a estrutura dos papéis sexuais é delimitada pelo antagonismo, dominador e dominado, ativo e passivo, onde homem, dominador e ativo são correlatos e superiores ao outro gênero subordinado. Esses valores se estabelecem como os padrões ideais, mas não correspondem à pluralidade evidente na documentação e na arqueologia. E por mais que se duvide da veracidade de muitos relatos, é sempre importante lembrar que a presença deles é muito recorrente nos discursos políticos romanos, e que por si só já possibilitam o estudo de parte do imaginário romano sobre amor, sexo e performance de gênero. É muito frequente também a presença de críticas específicas à performance corporal dos generais. César foi diversas vezes chamado de afeminado e extravagante. O homem romano não deve se entregar a esses prazeres, apenas aos deveres do governo. Ceder ao amor é agir como mulher, pois essas não possuem a maturidade e a responsabilidade de um homem. Sabemos muito pouco da vida pessoal de Catulo, e menos ainda sobre os outros poetas que faziam parte de seu grupo. Apenas a obra de Catulo sobreviveu ao tempo. Sabemos que o poeta deixou sua cidade natal e tentou seguir carreira política em Roma. Foi transferido para a província da Bitínia e tentou enriquecer. Uma carreira típica para a maioria dos homens de famílias abastadas do Império. A Bitínia era uma província recém-anexada nos tempos de Catulo. O feito se deve às boas relações que Roma estabelecia com o rei Nicomedes IV, restaurando-o ao trono do reino. Júlio César foi enviado como embaixador à corte do rei em 84 antes da Era Comum, e a partir de então surgiram os boatos de seu envolvimento sexual. Apesar das críticas de Cícero, outros pensadores contemporâneos a Catulo não parecem dar muita atenção ao poeta, ou pelo menos não sobreviveram outras menções ao poeta. Dedicar-se à poesia, quanto mais à poesia amorosa, não era uma profissão da qual a aristocracia se orgulhava de ver seus filhos engajados, e é com muitas críticas que personalidades influentes da política romana tratam o estilo. Por outro lado, Catulo faz parte daquelas elites regionais que os tradicionais eram tão resistentes a aceitar em Roma. Diferentes dos povos da Gália, os romanos não eram muito receptivos às novidades. Entretanto, o estilo vingou. Catulo e os poetas que o acompanharam no movimento influenciaram uma nova geração de poetas elegíacos, que elevaram a popularidade do estilo. Propércio, Tibulo e Ovídio se tornaram grandes poetas elegíacos, e suas obras se tornaram cânones na literatura latina. A poesia de Catulo constantemente trata de ambientar a política em sua narrativa. Em situações de cunho sexual, os personagens que se apresentam ao leitor, assim, a ficção elegíaca trata de comparar atos sexuais e de performance de gênero, com o desempenho político de quem se refere. Alguns poemas de Catulo mencionam seus amigos, políticos e também inimigos. O autor faz algumas acusações a César e Mamurra, em uma série de poemas. Mamurra é um general subordinado a César. São os poemas 29, 41, 43, 54, 57, 93, 94, 105, 114 e 115. O poeta compara as atitudes de César e seu general Mamurra ao ato sexual, onde além de ambos serem acusados de submeter Roma a um papel de passividade, também tece comentários sobre a devassidão de César. Não há registros que nos informem sobre uma reação do ditador a estes versos. Além de Cícero, não encontramos qualquer outro contemporâneo a tecer comentários sobre os poetas em questão. O silêncio das fontes pode sinalizar a situação marginal do estilo elegíaco em seu primeiro momento, ou então, pelo menos, sugerem que naquele momento a elegia erótica não era um problema político que preocupasse qualquer líder. A única obra que restou dessa primeira geração de elegíacos é a de Catulo. Com o tempo, novos poetas, Tibulo, Propércio e Ovídio, deram continuidade ao estilo, aumentando seu prestígio e projeção na sociedade romana. A obra e a vida de Catulo demonstram um momento de transformações na cultura letrada latina, acompanhado de tensões políticas e sociais referentes à sua origem e sobre a temática de sua poesia. Devido a essas singularidades, escolhemos Catulo como objeto deste trabalho. Seriam a posição marginal da elegia erótica e sua trajetória a partir de Catulo e dos Poetae Neoteroi, até sua estratificação na cultura letrada latina, demonstrações das transformações culturais entre resistências e assimilações pelas quais a República de Roma estava passando em seus anos finais? A presença da crítica sexual em um estilo poético considerado menor e vulgar, e também em outros escritos e documentações de estilos já consolidados na tradição, aproxima Catulo a figuras como a de Cícero, de defensores do mesmo status quo de liderança?
Por contemplar uma série de conflitos políticos e culturais, a análise de sua obra nos permitirá desvendar novos aspectos da complexidade dos discursos políticos do período, e principalmente da importância da moral sexual e de gênero como ferramenta de propaganda política em diferentes gêneros textuais, neste caso, o da elegia erótica. Dos trabalhos acadêmicos publicados recentemente, que contemplam o livro de Catulo, predomina a produção por mãos de filólogos e literatos latinistas. Pouca historiografia se encontra sobre o poeta. Dentre as produções, encontramos análises que contemplam os aspectos literários da obra, as representações de amor e sexualidade que apresenta, os problemas de tradução e de integridade do texto e, principalmente, as representações femininas presentes na narrativa. Em contrapartida, a pesquisa que envolve outros poetas elegíacos encontra grande variedade e tem grandes produções entre a história das mulheres e das relações sexuais. A incidência de estudos que abordam gênero e sexualidade vem crescendo exponencialmente e tem proporcionado grandes discussões acerca dos valores familiares e sexuais dos romanos e a proporção destes fenômenos na vida pública. Novas abordagens têm permitido uma análise das representações da masculinidade e das formas da sexualidade padrão e da considerada irregular. As traduções, de Paulo Sérgio Vasconcelos, intitulada O Cancioneiro de Lésbia, publicada em 1991, e João Ângelo de Oliva Neto, intitulada O Livro de Catulo, publicada em 1996, configuram as principais obras sobre o poeta no âmbito nacional. Ambos traduziram a obra inserindo uma breve introdução que consiste em uma rápida biografia do autor. Vasconcelos volta a Catulo e os elegíacos em Persona Poética e Autor Empírico, da poesia amorosa romana, de 2016. O autor propõe uma análise dos papéis desempenhados pelo eu lírico na narrativa elegíaca e quais as relações estabelecidas entre a vida dos autores e a sua poesia. Ao pensar os papéis desempenhados pela persona incorporada dos autores na narrativa, o autor procura explicitar as relações estabelecidas entre o eu lírico, o autor e o leitor, argumentando a importância do detalhamento dessas relações a fim de compreender melhor a elegia erótica e suas proposições artísticas. O autor ainda estende a sua análise a outros textos latinos, de diferentes gêneros literários, concentrando-se em peças que delimitam a temática do amor. Problematiza a escrita dos autores e a posição que o eu lírico ocupa dentro das mesmas, procurando explicitar as características que se reportam à realidade e as que não passam de ambientação e narrativa. Pensando as relações pederásticas e homoeróticas presentes nas elegias de Catulo, João Ângelo de Oliva Neto, em seu artigo A Warren Cup e os Poemas Pederásticos de Catulo, Considerações sobre Erotismo nas Artes da Júlio, Oi. Desculpa te interromper, deu uma leve travada aqui, eu não sei se aconteceu isso para todo mundo. Aí só retomar uns 2 segundinhos que você falou anteriores. E travou, aí deu uma embolada na sua Vou fala. recomeçar o parágrafo, então. Tá? Perfeito, obrigada. Ao pensar os papéis desempenhados pela persona incorporada... Aqui tá bom? Tá tudo certo? Não tá travando mais? Tá tudo certo, Tá Júlio. ótimo. Pode continuar. Ao pensar nos papéis desempenhados pela persona incorporada dos autores na narrativa, o autor procura explicitar as relações estabelecidas entre o eu lírico, o autor e o leitor, argumentando a importância do detalhamento dessas relações, a fim de compreender melhor a elegia erótica e suas proposições artísticas. O autor ainda estende a sua análise a outros textos latinos, de diferentes gêneros literários, concentrando-se em peças que delimitam a temática do amor. Problematiza a escrita dos autores e a posição que o eu lírico ocupa dentro das mesmas, procurando explicitar as características que se reportam à realidade e as que não passam de ambientação e narrativa. Pensando as relações pederásticas e homoeróticas presentes nas elegias de Catulo, Neto, em seu artigo A Warren Cup e os Poemas Pederásticos de Catulo, Considerações sobre Erotismo nas Artes da Roma Antiga, de 1996, compara as imagens da Warren Cup com as cenas pederásticas de algumas de suas poesias. Para quem não sabe, pederastia é um termo que vem lá da Grécia e ele tipifica um tipo de relação homoafetiva, tá? Compara as imagens da Warren Cup com as cenas pederásticas de algumas de suas poesias. Construindo um elo entre essas duas representações artísticas, o autor demonstra como a cultura sexual latina estende suas representações para além da literatura, e que uma leitura conjunta com a interpretação desses objetos
pode levar a uma compreensão um pouco mais plausível da moral sexual romana. Em inglês, a versão editada por Henry V. Bender e Phyllis Young Forsyth, intitulada Catullus Expanded Edition, traz uma versão estendida, comentada e com vocabulário em latim. Um dos trabalhos mais extensos sobre o poeta consiste na coletânea Oxford Readings in Classical Studies, Catullus, de 2007, organizada por Julia Hay Geiser. A obra coleciona estudos de diversos eruditos e especialistas em estudos da antiguidade clássica, sobre a vida e obra do autor de diversos pontos importantes, explorando os contextos em que insere o autor sua poesia. Apesar desses estudos terem sido todos produzidos no século passado. São, então, estudos antigos, né? Recentemente, não temos muita coisa sobre Catulo. Em um artigo sobre os problemas de tradução decorrentes da possível censura de termos de cunho sexual à elegia erótica, Diogo Martins Alves, em seu texto Catulo Revisitado, Reflexões sobre propostas de traduções do poema 16 em língua portuguesa, de 2018, argumenta sobre a dificuldade da tradução de termos latinos que se referiam ao sexo anal e oral para o português, evidenciando as formas encontradas por tradutores para lidar com tal conteúdo, ora omitindo ou ora atenuando estes termos, reconsiderando assim a qualidade das traduções que têm sido feitas, e seu papel na preservação do texto literário. O texto se concentra no poema 16 de Catulo, onde o poema se dirige a possíveis amigos que o criticam por seus versos sexuais, considerando-o não viril o bastante. Resposta a estas acusações, o poeta os insulta, usando termos como pedicabo, que se refere ao ato de penetrar no ânus com o pênis, e rumbabo, que corresponde ao ato de penetrar na boca com o pênis, além do famigerado quinadeus, que numa tradução direta corresponderia a afeminado. E aqui eu quero abrir um parêntese. Esses termos, eles são bem problemáticos porque é difícil a gente traduzir eles para qualquer idioma contemporâneo, né? É uma forma de linguagem muito específica e que ela transporta valores de mentalidade sobre sexualidade e prática sexual e de performance de gênero que são distintos. Então a gente tenta aproximar essas traduções, né? Mas é difícil. O Quinadeus mesmo, depois eu quero mostrar para vocês um trecho, um poema, é bem difícil traduzir Quinadeus. É um termo que ele, por mais que ele seja traduzido como viado, bicha, afeminado e essas coisas, ele é bem problemático. Júlio, desculpa te interromper de novo, eu vou pedir só por gentileza, que você vai mostrar os trechos, que você já se encaminhe mais para o final, porque o tempo já deu, mas para você não deixar de mostrar, né, as passagens documentais, tá bom? Certo, eu já estou terminando já. Tá ótimo. Catulo aparece pontualmente entre estudos sobre a elegia erótica romana, e apesar de ser extensamente pesquisado por literatos e latinistas, tem sido deixado de lado pela historiografia, contando com pouca produção sobre o autor e sua obra. Os trabalhos existentes, por sua vez, não relacionam as tensões políticas do período com o discurso sobre a sexualidade. Em geral, consideram a informação enganosa ou por ataque político. O que se demonstra, no entanto, é que as relações de gênero e de sexo têm uma grande influência sobre a imagem de um líder político, e que presumir a nulidade das acusações é parcializar a discussão. Por mais que inventadas, essas acusações nos ajudam a traçar o imaginário romano sobre a sexualidade e o gênero que consideravam padrão, bem como pela presença das práticas irregulares nos textos e em demais vestígios. A contestação de que o padrão pode não ter sido tão hegemônico assim. Em outras palavras, antes de dispararmos acusações e construirmos imagens sobre César ou qualquer romano, é necessário um esforço para compreender como operam estes termos na antiguidade romana e a extensão de sua influência. Bom, e para finalizar, eu só quero mostrar para vocês o último texto aqui, o trechinho para vocês do poema 29 do Catulo. Ai, cadê? Aqui embaixo, né, gente? Isso, achei. Vai lá em apresentar agora. Achei. Compartilhar tela, né? Iniciar compartilhamento. Iniciar agora. Isso, tá começando. Deu certo. Deu certo? Tá todo mundo vendo aí? Deu certo, sim. Pode ficar tranquilo. Certo. Obrigado. Então, como vocês podem ver, aqui nós temos à esquerda, né, o texto em português, né? Quem pode ver, quem pode suportar? Só um veado, um viciado em jogo. Mamurra
ter o que a Gália comanda tinha antes e a última Britânia, Rômulo chupador, tu vês e aguentas, vou focar nesses 5 primeiros versos. Aqui na versão em latim, né, original, nós temos os termos impudicos, que ele está usando para traduzir como veado, aqui em cima, né? E o quinaide Rómule, que é no quinto verso, né? Rômulo chupador. Então aqui ele não traduziu o quinadios, né? Que o quinade é uma variação de quinadios, né? Como afeminado, né? Então é necessário esse esforço para se compreender esse texto, né? É necessário um esforço de contexto, de léxico, é difícil trabalhar com esses termos, né? Mesmo o impudicus também, que muitas vezes é traduzido só como aquele que adquire o papel passivo na relação sexual e não deveria, né? Um homem romano, né? Não é muito bonito para ele adquirir esse papel. Então é só para demonstrar mesmo esses problemas aí de tradução e que também se reportam, né, as diferentes mentalidades, né, dos povos. E com isso finalizar a minha fala. Deixa eu fechar aqui a apresentação, né? Não compartilhar. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Júlio, pela sua apresentação bastante instigante também. Eu vou dar início agora às perguntas, né, que tem aqui no chat, e aí depois, no final, eu vou falar um pouquinho sobre cada apresentação também. Como eu coloquei, eu não tenho dúvidas, são mais algumas, assim, sugestões, né, que me vieram durante a apresentação. Margot, se você quiser começar. Não, eu só quero fazer um comentário. Eu pediria também para que as minhas colegas professoras doutoras contribuíssem com os nossos estudos, tá? Claro. Se vocês puderem, fiquem à vontade para dar sugestões, críticas. O nosso seminário é para isso. Obrigada. Obrigada, Margot. Tem perguntas aqui já da professora Graciela, Natália, Janira. Eu vou seguir a ordem, então. A primeira pergunta que nos aparece é a da Natália, para o Júlio. Então, ela pergunta assim: Júlio, gostaria de parabenizar pelo excelente tema. Quando você diz que seu autor não é romano, você também alude ao fato dele não ter a cidadania romana ou apenas ao fato de não ter nascido na cidade de Roma? Essa é a pergunta, Júlio. À vontade. Bom, primeiramente, ao fato dele não ter nascido em Roma. A gente percebe nesse momento ali na República Romana um mal-estar, uma tensão entre os que são nativos de Roma com essa chegada de estrangeiros, né? E no caso do Catulo, por mais que ele tenha seguido uma carreira em Roma, ele tenha tentado se estabelecer pelos meios já tradicionais, né? E tenha conseguido, de certa forma, né, ele não conseguiu uma carreira política, mas ele conseguiu uma carreira como poeta, a principal questão é esse problema dos tradicionais com o que vem de fora. Então, esse é o meu principal ponto. Ele é visto como um estrangeiro de um ponto de vista cultural, né? O Cícero, que é a principal fonte que a gente tem, para não dizer a única, né, que fala desses poetas, ele é muito resistente a essa novidade, aos assuntos que eles falam, né? E ele demonstra em outros momentos a sua hostilidade a esses estrangeiros nos assuntos romanos. Então tem esse pequeno mal-estar aí com pessoas de fora de Roma, que com o passar do tempo a gente vê que foi, não sei se talvez superado, né, mas foi atenuado. Não, só uma dúvida que me surge, Júlia, e aí já aproveitando a deixa que a professora Margarida pediu para que nós auxiliássemos as velhas da casa, assim, por assim dizer, porque os meus autores, eu não vou citar todos, porque são alguns, muitos, eles não são romanos de nascimento, mas eles se consideram romanos por terem a cidadania romana. E exatamente por isso, eles se consideram capazes de tratar de assuntos romanos. Não nasci em Roma, mas sou romano porque tenho a cidadania. Então, há essa importância que eles se atribuem e que, posteriormente, chega a ser atribuído a eles. Você também se referiu a Suetônio, e aí eu vou dar um pouquinho a deixa com a professora Graciela,
Você já chegou a pensar que talvez Suetônio faça essa construção propriamente para denegrir a imagem de determinados personagens e ampliar a imagem de outros personagens? Porque, veja bem, Suetônio... Desculpa pelo meu cachorro, mas aqui em casa o que mais tem é cachorro e gato. Perdão. Suetônio, ele... Ao mesmo tempo que ele denigre César nessa parte, em determinadas passagens, ele alude à sua força, à sua virilidade, ao seu exemplo como militar. E isso ele faz, na minha visão, ele faz essa alusão para depois achar as mesmas características no seu herdeiro, em Augusto. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que ele denigra a imagem de alguns, como César, nessa questão sexual, ele também se aproveita disso para aumentar ou ampliar o domínio de outros. No caso, assim, estou tratando em relação César e Augusto, tá? Ele faz a mesma coisa com Marco Antônio. Marco Antônio era o devasso, ele era mais devasso que Júlio César. Sim. Né? Porque se você pega a biografia de Augusto, escrita por Suetônio, você pensa, Jesus, que orgia vivia Marco Antônio. Era oba-oba o dia inteiro, ele Cleópatra, com vários escravos, com reis, com rainhas e tudo mais. Então, ele denigra a imagem de Marco Antônio, porque ele era opositor a Augusto, e essa imagem já é uma imagem presente na sociedade romana do período dele. Então, isso que a gente tem que pensar, que às vezes não é uma construção do próprio Suetônio, mas uma construção que foi criada e ele assimilou e está reapresentando nas suas próprias palavras. Mas eu achei seu estudo interessantíssimo. Vou adorar lê-lo. E parabéns à mesa toda. Assim, vocês são demais. Parabéns. Obrigada. Desculpa tomar tanto tempo. Obrigado, Natália, pela fala. E assim, eu considero essas questões da crítica do documento, né, das narrativas que se construiu sobre toda essa galera, né, sobre o Júlio César, sobre o Marco Antônio, todas as personalidades de Roma. O problema que eu levanto são ataques políticos, obviamente, é muito claro que são ataques políticos, e já respondendo a pergunta da professora Graciela também, são problemas, são acusações políticas, só que não me parece muito assertivo a gente simplesmente fazer o exercício, tá, então se é só ataque político, então nada disso é real. Me parece como que cair assim, em dois extremos, sabe? Ou é real ou não é. Tem exageros, mas quais são esses exageros, né? Então, entender também que é muito difícil a gente mensurar os limites disso, né? De saber o que é real e o que não é. Então, para onde que eu vou partindo disso? Porque não tem como a gente dizer o que é de fato e o que não é, né? A gente só sabe que há exageros e que há tendências de construção de narrativa e tudo, né? Ainda mais em detrimento de um, favorecimento de outro. O que eu procuro, então, evidenciar com essas dinâmicas aí é como eles se entendiam, como que eles consideravam o que é ser um líder masculino, viril, como esses valores operam entre eles, e a possibilidade ou não do César ter feito muita putaria ou não, aí é especulativo, não tem como a gente dizer que era ou dizer que não era, mas que isso, o que me importa é os dados que isso dá. Se ele está dizendo que o César é afeminado por quê? O que ele considera afeminado no César? O que ele considera masculino no César? E outra questão que eu percebo muito também é como essa dinâmica que a gente observa na documentação sobre como eles veem o afeminado, o masculino e o feminino, ela não é muito estratificada que nem a nossa, né? A gente vê as pessoas como aquele é um afeminado e ele é 100% do tempo afeminado. E até pela dificuldade da documentação, né, ela não vai nos fornecer um relato tão detalhado sobre isso, né? Mas ela nos dá pistas, né, sobre como eles se concebiam e de que imagem se construiu. Mas dizer exatamente o que eles fizeram deixar de fazer, a gente acaba caindo na narrativa de novo, né? É difícil. Sí, Julio, muy buen trabajo, me gustó. Solamente quiero acompañarte en esto, voy a acompañarte con esto.
estuvo muy bien la aclaración que hizo Natalia, porque este juego ideológico de un escritor, Catulo, o Ovidio, que tú has nombrado, ellos están profundamente consubstanciados, que participan de la ideología de una élite dirigente. En general, los escritores no son de una aristocracia plena, a veces son del ordo ecuestre, ascienden a condición de aristocracia porque la élite los elige para escribir para ellos. Y eso hay que indagarlo cuando uno estudia a Catulo, a Ovidio o a Salustio o a Suetonio. Ahora, uno cuando habla de afeminado, no afeminado, yo supongo, Margarida la conozco profundamente, esto lo debe haber dicho tanta vez. Es una sociedad patriarcal, pero el sexo no es tabú. Entonces, hablar de afeminamiento, afeminación o no, es la mirada, el ojo nuestro sobre una sociedad que no lo tiene como tabú. Por eso lo que leyó Bárbara o lo que leyó Isabela es correcto. A ver, es una sociedad genial en ese tema. No hace un mínimo planteo a la cuestión sexual. Encima la aplaude. Ahora, el juego de la aristocracia, ¿cuál es? Que ellos son muy varoniles. ¿Quién crea esta idea? El hombre que a lo largo de todas sus obras, yo lo he trabajado este tema, se llama Cicerón, Marcus Tullius Ciceronis, o Cícero, porque quiere decir garbanzo, Cícero. Era un hombre muy rural, Cicerón. A lo largo de todas sus obras se lee una filosofía de la barbarie. Para él hay dos tipos de bárbaros, los de afuera y los de adentro. Afuera, a su vez, hay dos tipos, el occidental, que es guerrero, violento, y el oriental, que es lujurioso y afeminado. Entonces, toma ese de afuera, el oriental, y él lo trae para adentro y dice, Marco Antonio, César, Mario, eran afeminados y eran orientales. Y han traído lo peor a Roma. Entonces la moral ciceroniana, la humanitas, se monta sobre varones. ¿Quién puede afirmar que Cicerón era un varón pleno? ¿Quién puede? Y no tenía, como tú dijiste, cierta cosa de afeminado en algunos opositores. Así lo relataron. Entonces él construyó esa filosofía de la estructura social romana de su época, para escribir tratados trascendentales para Augusto a posteriori, como el Tratado de República, el de República y el de Legibus. Pero, a ver, quiero solamente hacerte el comentario. Todos los aportes que te hizo Natalia, como los que te puedo hacer yo, que te sirvan a futuro. No queda Catulo cerrado en su mundo, sino que es parte de una sociedad que mira del modo que mira cada uno de sus autores, ¿no? Pero siempre hay que analizar al autor en su contexto. Es un consejo nada más. Gracias por el aporte, Julio. Quer falar alguma coisa, Júlio? Queria agradecer a professora Graciela pelas palavras e tudo isso que você me disse sobre a questão do Oriente afeminado, esses problemas dentro de Roma, são coisas que eu tento levar em consideração também, porque é muito presente também, até na narrativa do Catulo, conforme ele vai construindo isso dentro dos seus textos, né, a visão que ele tem sobre o sexo, sobre as coisas que acontecem ali. Então, é realmente muito importante mesmo lembrar também de não isolar o autor, né, não deixar ele isolado, a gente tem que entender que ele tem um contexto, né, apesar de ter a dificuldade de não termos os textos dos outros companheiros dele, né, dos outros poetai Neuterói, dá para a gente lidar com essa ausência também. Essa ausência de vestígios já é um dado, né, para a gente. Así es.
Júlio, sobre o seu trabalho, né, pegando aí o fio da meada, eu agradeço as colocações da professora Natália e da professora Graciela, foram muito profícuas, bem profundas, e eu acho que nos apontam algo que o seu trabalho também já mostra, Júlio, né, já tem mostrado, como gênero, ele está intimamente conectado com a esfera política, né, lá naquele artigo de 1992, a Joan Scott trouxe isso pela primeira vez, né, para o campo da historiografia, em que ela defendia justamente essa relação muito umbilical do gênero como um lugar de construção de poder, né? Então, não é algo superficial. Isso é feminino e masculino, tá? Mas qual é a importância disso na configuração das sociedades? Sejam elas antigas ou modernas, né? Pós-modernas, contemporâneas, enfim. Então, o que é proibido ou o que é permitido às mulheres e aos homens de dada sociedade, de dada época, justamente por serem homens e mulheres, né? Aí que o gênero entra, a investigação de gênero entra nesse sentido. Então, acho muito proveitosa a sua pesquisa, porque você vai conectar, né, esses usos políticos do gênero nos termos que aparecem em Catulo, e sobre a questão da gente problematizar esses termos, também o meu pensamento vai muito ao encontro do seu. Não tem como a gente dimensionar o que é real e não é, né? Como a professora Graciela também colocou. Quem vai dizer se Cícero de fato era viril? Não tem como a gente dimensionar isso. Mas a nossa investigação, ela aponta para os porquês, né? Por que representá-lo dessa forma efeminada? E aí a gente entra na definição, no cerne do gênero. O que significa ser feminino na sociedade romana republicana, né? E o que significa ser feminino muito nos informa. Então, eu acredito que a nossa investigação tenha que partir daí mesmo. Isso é fazer gênero. É a mesma, eu acredito que seja no mesmo sentido, quando Aristófanes, por exemplo, coloca uma personagem com apetite sexual aguçado. Não dá para saber se as esposas atacavam seus maridos dessa maneira, né? Se elas apresentavam esse comportamento nas relações privadas. Mas justamente por que representar a mulher dessa forma? E com uma recorrência absurda, né? E aí o meu porquê, ele vai para além do cômico. Porque se a gente fica só na explicação de que é para fazer rir, a gente acaba reduzindo toda a complexidade da comédia e acaba marginalizando a comédia, né? A mesma coisa no caso da elegia. Se a gente toma a elegia como um testemunho literário menor ou diminuto em relação a outros, né, considerados mais oficiais, mais políticos, a gente acaba desconsiderando todo um testemunho riquíssimo. Né? Então, acredito que o gênero venha nesse sentido, sabe? De valorizar a documentação e de não falar se acontecia ou não, né? Mas por que isso nos foi legado? Né? Porque os autores registraram, escolheram registrar isso. Mesmo caso no trabalho da Isabela. Então, Heródoto, quando ele faz o relato dos egípcios, da situação ali que existe uma inversão dos papéis de gênero, né? De acordo com a visão grega. Isso é incrível. Por que ele escolheu colocar um elemento entendido como feminino para representar uma outra sociedade? A gente percebe uma ligação muito forte do bárbaro, né, do conceito de bárbaro com o conceito de feminino. No começo do ano, Isabela, teve o evento da PUC de Goiás e a professora Semiramis, ela fez uma palestra nesse sentido, analisando a figura do Heliogábalo. Eu não lembro qual é toda a bibliografia que ela utilizou, mas ela falou bem nessa questão de como que a representação do bárbaro, em alguns momentos, ela se confunde com o feminino. Ela se confunde com o que era considerado feminino. Vale a pena você procurar algum artigo que ela tenha publicado, porque eu acho que isso vai te ajudar muito a explorar. Eu não lembro agora o título da palestra dela, mas ela deve ter publicado já, né, em algum... Com certeza, eu vou dar uma procurada sim. Procura, porque ela falou justamente sobre isso que você quer explorar. E aí era mais a minha sugestão nesse sentido. Vou passar as outras perguntas, as outras duas são para mim, vou tentar responder mais ou menos juntas. A primeira é da professora Janira. Então, ela escreve assim: em primeiro lugar, parabéns pela ligação que você faz entre o discurso médico e o discurso cômico. Tendo discursos que nos parecem tão distantes, como você analisa que os estudos médicos chegaram aos palcos gregos?
era vontade e necessidade de se falar sobre as mulheres? E a professora Graciela perguntou, qual é a finalidade política da postura do Aristófanes sobre o governo que as mulheres vão instituir na última peça dele, né, Assembleia de Mulheres? Então, a primeira pergunta da professora Janira, muito obrigada. Janira, é uma pergunta muito importante, porque ela fundamenta todo o nosso trabalho, né, agora no doutorado. Então, são discursos, o cômico e o médico, aparentemente distantes, mas só aparentemente, porque, como eu coloquei na apresentação, ambos faziam parte de um pensamento masculino sobre as mulheres. Então, como que eu rastreio essa ligação entre eles? De duas maneiras, a primeira é concreta e a segunda é simbólica. Na concreta, ambos circularam pela cidade de Atenas, no caso, Aristófanes era ateniense, né, então a gente tem a documentação de que o Hipócrates e os seus discípulos, eles fizeram parte do dia a dia ateniense, e a primeira menção, inclusive, é do Aristófanes. Então, Aristófanes menciona Hipócrates. Então, já dá para a gente fazer essa ligação. Ele vai mencionar Hipócrates na peça Pluto, em que um personagem precisa ser curado. É em Pluto e em As Tesmoforiantes também. E aí ele evoca a importância da comunidade de Hipócrates. Então, ele vai evocar a importância que a medicina racional estava ganhando no tratamento e na cura dos pacientes. Então, essa é a primeira ligação concreta, né? O comediógrafo cita o médico. A segunda concreta é, ao longo de toda a obra do Aristófanes, ele encontra meios de, indiretamente, né, ele não vai citar o nome de Hipócrates, mas de citar a comunidade médica que se formava em Atenas. E ele faz críticas tanto construtivas quanto negativas, mas a comunidade médica está presente na obra dele. Inclusive com as receitas ginecológicas, né, nas peças femininas, em vários momentos as mulheres vão aludir a ervas que elas usavam, a tratamentos terapêuticos, que a gente encontra em Hipócrates. Então, a gente percebe essa interlocução, né, de onde que vem essa sabedoria? Ela está registrada em Hipócrates, né, então, concretamente, essa é a ligação. Simbolicamente, tem uma peça do Aristófanes, que não chegou até nós, mas a gente tem alguns fragmentos dela, em que ele cria um enredo que a cidade grega é o paciente, a cidade ateniense é o paciente, e ele, como comediógrafo, é o médico. Então, ele se coloca no lugar de curar a cidade, e aí, de novo, ele vai fazer menções ao papel da medicina, né? Então, simbolicamente, é nesse sentido que eu consigo ver a ligação. Agora, em termos do feminino, sem dúvida, como você colocou, é essa urgência de trazer o tema das mulheres o tempo todo, a despeito de uma sociedade tão masculinizada, né, a despeito de uma sociedade que, em tese, colocaria a mulher como inferior. Tanto que o Hipócrates, para além da questão divina, ele coloca a mulher como o objeto mais importante da sua investigação. E não é apenas pelo fator da reprodução, como a gente poderia pensar. A mulher é capaz de perpetuar, né, a espécie, é capaz de gerar filhos. Não, a gente vê questões ligadas à política, né, também a sabedoria feminina, isso é reconhecido em Hipócrates. Então, nesse sentido, a ligação que eu vejo. Ficou claro? Ficou sim, Bárbara, muito obrigada. Imagina, obrigada a você pela questão. E da professora Graciela, excelente questão também, professora. Quando a gente pensa em Assembleia de Mulheres, o enredo é muito similar ao de Lisístrata, né? Então, nós temos também mulheres que se reúnem e buscam o poder, elas buscam tomar o poder em Atenas, né? Mas, ao contrário de Lisístrata, que foi encenada em 411 a.C., a Assembleia de Mulheres já foi composta quando Atenas tinha perdido a Guerra do Peloponeso. Então, Atenas já se vê ali num ambiente radicalmente distinto, né? Não é mais democrática, ela já havia sofrido com o governo dos 30 tiranos, né? Que foi um governo curto, mas que também influenciou politicamente, né? Na configuração ali de Atenas. Então, já não é Atenas do quinto século. E dá para notar isso na obra. Porque em Lisístrata, quando a gente faz a análise documental,
ainda existe a esperança de que as mulheres sejam portadoras da solução. Então, elas são colocadas ali como salvadoras. Ó, se vocês pararem de guerrear nesse instante, né, se a Guerra do Peloponeso terminar, a gente ainda consegue consertar, né, os erros efetuados pelos políticos. E por vocês também, nossos maridos, né, que estão aí guerreando, que são os soldados e os cidadãos de Atenas. Agora, em Assembleia de Mulheres, eu acredito que ele retoma essa importância feminina. Então, de novo, por que ele vai colocar o feminino como central a um problema político? Na minha visão, né, que foi a nossa interpretação, seria no sentido de, ó, se vocês talvez tivessem escutado as mulheres antes, a gente não estaria nessa situação atual, em que a gente precisa instituir, né, na peça, ele institui um governo fictício, comunal, então a propriedade privada é abolida, e as mulheres, elas passam a governar Atenas inteira, e Atenas vai prover a alimentação, a moradia de todos os seus cidadãos, né, sem a necessidade de algum tipo de trabalho. Só que esse governo das mulheres, ele não é um governo autoritário. Elas permitem que eles façam diversas atividades, né, que permaneçam com as suas atividades citadinas. Então, eu veria nesse sentido. De novo, ele coloca o feminino como central, como conselheiras, mas de uma cidade que já não tem tanta salvação, né? Seria essa a minha interpretação. Não sei se ficou claro. Sí, no, es una explicación excelente. A mí me parece, te digo mi parecer, cuando leo con los estudiantes el tema Asamblea de Mujeres, suelo leerlo continuamente, cada año. A mí me parece que este conservador Aristófanes tiene toda una beta aristocrática, Aristófanes, en algunas de sus obras, y como bien dijiste, esta obra es una obra del final de su vida, digamos, y él se vuelve cada vez más conservador, y es como que él critica a partir de esta acción de la mujer a la que nunca se le había dado ese lugar, aún en una polis como Atenas, cuya diosa tutelar es mujer, que es Atenea. Es como que le da a estas mujeres la preeminencia de las virtudes de Atenea. La razón en la guerra, es decir, la estrategia es de esto diosa, Atenea, es como que se las vuelca graciosamente, gratuitamente a estas mujeres. Está en realidad criticando a los hombres, que no supieron pelear la guerra del Peloponeso. Es como que le bajó una reflexión final de esa guerra malquerida por los atenienses, porque los llevan a retraerse, ¿no? Y para mí es una autocrítica a Atenas, es maravillosa como obra y es muy bueno el trabajo que has hecho y cómo lo expresaste, así que felicitaciones. ¿Sí? Muitas graças, professora. Eu concordo com o seu ponto de vista. Ele utiliza novamente o feminino para criticar um masculino que não soube liderar politicamente, né? Daí Atenas encontrar-se naquela situação, né? Por isso toma o feminino com essa força, justamente. Sim. Graças. Margot? Sim. Passa a palavra a você. Eu gostaria muito de agradecer as considerações das colegas, dar parabéns à mesa de vocês, de História de Gênero. Sou suspeita, né? Sou fã dos três, né? Sou fã dos meus orientandos. E lembrá-los que amanhã o nosso evento continua. Começamos às 14h30. Amanhã a gente tem mais 3 conferências, às 14h30, da professora Natália Monsef Junqueira, professora Roberta Alexandrina da Silva. A mesa vai ser coordenada pela professora Natália Frazão José. E depois nós temos mais uma sessão de comunicações de 3 alunas nossas, a professora quase mestre Letícia Aga Pereira Passos, a professora quase mestre também Monique Serri, e a orientanda da professora Natália Frazão, a professora Isabela Piscinati. Então, eu gostaria de agradecer a todos, eu acho que foi uma tarde extremamente proveitosa,
e nos vemos amanhã. Muito obrigada e boa noite para todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Tchau, obrigada. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.